Família Manaim, graça e paz, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que esse culto seja um culto em nossos corações. Pedimos que você se acalme na sua casa, tire toda a distração, tire toda a mente no que é externo e acalme o seu coração para que você não assista a um culto, você participe de um culto. Hoje somos poucas pessoas aqui na igreja servindo ao Senhor, mas nós estamos aqui com toda a dedicação, com todo o entusiasmo, com toda a rendição para prestar um culto ao Senhor. E a nossa oração hoje é que esse culto que está sendo feito aqui no templo chegue na sua casa com a mesma intensidade, com o mesmo amor e com o mesmo temor. Vamos iniciar lendo a palavra de Deus, o livro de Salmos, capítulo 148. Esse é um capítulo que tem falado muito, especialmente com o Manaim Worship, sobre o tema adoração. Nas últimas semanas, o Senhor tem trazido muito intensamente essa palavra. Diz assim a sagrada palavra de Deus, Salmo 48, a partir do verso de número 1. Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-nos todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Eles os estabeleceu em lugares para todos sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e todos os rebanhos domésticos, todos os seres vivos, as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os fiéis dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Esse salmo é um salmo que ele consegue até ser uma extensão do Salmo 150, onde o Senhor fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas aqui ele fala que mais do que os seres viventes, ele fala que a natureza, os fenômenos da natureza também adoram ao Senhor. Sol, lua, toda a criação se junta perante o seu Criador, oferecendo uma adoração. Nós estamos vivendo um tempo caótico, um tempo de pânico, um tempo de medo, e nesses tempos caóticos as perguntas emergem no meu e no seu coração. Por que estamos nessa terra? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde iremos? E o mundo tem tentado dar essas respostas através de filósofos de diversas vertentes, através de cientistas, através de gurus, através de magos, através de evolucionistas. Esses homens têm falhado em trazer a resposta do sentido da vida. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é crente no Senhor, quem diz o que nós devemos crer e que norteia o nosso caminhar é a sagrada palavra de Deus. E a sagrada palavra de Deus, ela vai de encontro ao mundo, confronta todo esse sistema que diz que o sentido da vida é ser feliz, o sentido da vida é conquistar, o sentido da vida é acumular, o sentido da vida é ser a melhor versão de si mesmo, o sentido da vida é deixar um legado, o sentido da vida é isso ou aquilo. A palavra de Deus é muito simples e clara. Nós fomos criados para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para ter um coração contrito e quebrantado e render toda a honra e glória a Ele. A criatura se rende ao Criador com um coração que o ama, um coração devoto. Vamos orar. Senhor, meu Deus, entregamos esse culto diante de Ti, Pai. Visita, Senhor Deus amado, cada casa, cada lar, cada coração, cada celular, cada televisão. Que essa mensagem, Senhor Deus amado, reverbere, Pai. Que a Tua poderosa unção, Pai, chegue aos lares. Acalma, Senhor Deus amado, os corações. Tira, Senhor Deus amado, o medo, a angústia, a depressão, o temor. Mostramos, Deus amado, solidariedade às famílias que estão enlutadas, Pai.
Pessoas, Pai, que muitas vezes estão vivendo um luto em consequência de outro, Pai, não estão se recuperando, Pai, de tanta dor. Te pedimos, Pai, por cada família, por cada dor, por cada dilema, Pai. Como corpo de Cristo, como a família Manaim, Pai, nós rendemos esse culto e declaramos, Pai, que nós não temos nenhum outro Deus, nós não temos nenhum outro Senhor. Nós fincamos, Senhor Deus amado, a nossa vida em Ti. Queremos estar conectado à videira verdadeira, queremos estar fincado na rocha que é Jesus Cristo. Recebe, Senhor Deus amado, esse louvor, essa adoração, esse culto. Te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh Deus, nós sabemos, ó Pai, que os tempos são difíceis, mas o Senhor nos prometeu, Pai, que o Senhor estaria conosco, não importa a situação, Pai. Eu quero te convidar você aí na sua casa a louvar, se entregar mesmo a Deus nesse momento. Que você realmente possa ver, possa sentir Deus na sua frente, na sua casa. Não espere que o mal aconteça. Não espere que você tenha que talvez passar perto do que Jó passou para poder falar: agora eu te conheço de te ver, e não só de te ouvir falar o teu nome. Então você não precisa passar por isso. Você pode começar agora mesmo, buscar esse Deus maravilhoso e conhecer Ele já nesse momento, na sua casa, onde quer que você estiver. Creia nisso. Busque esse Pai, esse Deus maravilhoso. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Pai, não apenas de ouvir falar teu nome, mas de verdadeiramente sentir a tua presença em nossas vidas, Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Somente em ti, Senhor.
levante a sua voz e cante. Yeshua, seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem e derrama o teu Espírito sobre toda a carne. Visita o teu povo, Pai. Enche os nossos corações com o teu Santo Espírito, que possa transbordar em todos os corações. Oh, oh, oh. Oh, Deus maravilhoso, nós podemos sentir, oh, Pai, tua presença em nossas vidas, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio
Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar, está em tua casa. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Deus, fonte de águas vivas. Tu és Senhor, tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Só tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Continuaremos com o mesmo espírito de adoração. Este é um momento de dízimos e ofertas. Gosto sempre de ressaltar que essa é uma verdade para aquele que crê no Evangelho, que crê na Sagrada Escritura. Dízimo é a 10ª parte, destinada em devolução ao Senhor. Oferta é conforme o Senhor colocar no seu coração. Estamos vivendo uma era online, mas temos a responsabilidade de ratificar que o dízimo tem que ser destinado à sua igreja local, ao seu pastor, onde você é cuidado e pastoreado, e a oferta conforme o Senhor colocar no seu e no meu coração. Aqui na tela você consegue ver os nossos dados bancários, chave Pix, e que você vai ter toda a conveniência para contribuir com a obra de Deus. Vamos ler o texto sagrado que está no livro de Êxodo, capítulo número 25. Vamos ler a partir do verso de número 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo o coração o compelia a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos azuis, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo conforme eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada
utensílio. Glória a Deus. Contextualizando bem breve, o povo já tinha sido liberto do Egito, já tinha tido a experiência de ver o mar vermelho se abrir, já recebia o maná diariamente, e aqui o Senhor traça uma diretriz clara para Moisés. É um momento de estabelecer um tabernáculo, um local onde fisicamente eu possa estar presente, o povo vir a me prestar culto, a adorar. Esse tabernáculo tinha uma série de instruções muito detalhadas. Nesse tabernáculo teriam que ter alguns utensílios, como candelabro, a Arca da Aliança estaria lá, e o Senhor, para a construção desse tabernáculo e desse utensílio, ele abre para o recebimento de ofertas. Ofertas diversas, desde ofertas de alto valor, como ouro, prata, pedras preciosas, até coisas simples, como pele de animal, um tecido tingido, uma especiaria para o óleo de incenso. Só que o texto é muito claro que ele inicia falando: receba de todo aquele cuja o coração lhe destinar a ofertar. Então sempre o que está em jogo em relação a dízimo e oferta é o coração, não é o valor monetário. Antes de tudo, antes do bolso, antes do recurso, o coração se curva a esse Deus em adoração. Um outro ensinamento é que o Senhor, ele nos dá a oportunidade de cada um ofertar e dizimar proporcionalmente de acordo com a sua realidade. Para alguns trouxeram ouro, para outros trouxeram uma simples pele de carneiro, outros trouxeram incenso, outros trouxeram óleos e especiarias. Mas quando toda a obra do Senhor se concluiu, cada um pôde dizer: eu participei na construção do tabernáculo do Senhor. E o que é interessante é que um Deus criador que criou o mundo em 6 dias, que traz à existência o que não existe para construir um simples tabernáculo, que ele poderia muito bem pedir para as pessoas dormirem e no outro dia está tudo pronto. Ele continuou dando a oportunidade que as pessoas participassem voluntariamente da construção do reino de Deus. E esse ensinamento se aplica hoje. O Senhor, ele pode prover todas as igrejas mundiais de todos os recursos, de todas as situações? Sim, ele pode. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro, dono da prata. Mas ainda assim, ele quer fazer essa obra através de nós. Que nós possamos participar voluntariamente na construção desse reino, na construção e expansão desse reino. Que cada um oferte e dizime com o coração de adorador. Porque antes de tudo, o coração tem que estar devoto ao Senhor. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Rei. Tem esse momento de adoração. Que o Senhor te abençoe. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento de dízimo de oferta, Pai. Todas as ofertas, todos os dízimos alçados, ó Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, glórias ao Senhor. Com esse mesmo espírito de gratidão aí na sua casa, estenda a mão. Vamos agradecer cada recurso trazido ao altar do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por cada coração que entendeu o chamado, Pai, de participar da tua obra. Dá-nos, Deus amado, discernimento e sabedoria para gerir esses recursos com todo temor e responsabilidade. Abençoa, Senhor Deus amado, a fidelidade de cada um dos teus servos e filhos, Pai. E te peço especialmente, Pai, por aqueles que amam ofertar e dizimar na sua casa, e por essa intempérie, Senhor, por esse desacerto, por esse desarranjo não estão conseguindo fazer, Pai. Visita, Pai, homens e mulheres, trabalhadores honestos, Pai, que com o suor do seu rosto não estão podendo trazer o sustento para a sua casa. Abençoa, Senhor, empresários, profissionais liberais, Pai, que estão sofrendo nessa área financeira, Pai. Visita cada um de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Alguns avisos rápidos antes de irmos para a pregação. O primeiro deles é App Manaim. Não sei se você já baixou ou não. O App Manaim está disponível nas lojas de aplicativos. Um app feito com muito carinho. É uma forma de você estar mais próximo da nossa igreja. Ao final do culto, você vai ter um QR Code disponível. E você baixando o app, nós podemos ter uma conexão, uma interação maior com você. O nosso cadastro de membresia fica mais efetivo. Pedimos que você baixe o App Manaim. Também damos um recado sobre o Ensino Manaim, que continua online com as turmas toda segunda-feira. No próprio app você pode clicar lá e se inscrever numa sala específica. E também damos um recado sobre Células Manaim. Células Manaim é o grande desafio, o grande sonho que o Senhor trouxe para a nossa igreja para esse ano de 2021. As células já estão ocorrendo, todas online, em diversos dias da semana, em diversos perfis, em diversas faixas etárias, e através do nosso app ou através do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco e a coordenação de células vai retornar, direcionando uma liderança para lhe acompanhar, uma forma de você acompanhar, de estar próximo, de se alegrar, de ser acompanhado. Tem sido uma grande bênção a Célula Manaim. Vamos chamar o pregador de hoje, pastor Edu, Carlos Eduardo. Estenda a sua mão aí da sua casa, aos poucos que estão aqui conosco, estenda também. Sabemos que o teu filho já se preparou, já se esmerou, Pai, e vamos orar entregando esse momento. Senhor Deus e Pai, eis o pastor Edu, Pai, colocamos a vida dele, Pai, diante do teu altar. Sabemos, Deus, do temor, da responsabilidade que o teu filho tem com a obra sagrada de Deus. Que o Senhor traga um revestimento de toda autoridade, de toda sabedoria do alto, toda intrepidez para falar, Senhor Deus amado, tudo que o Senhor revelou ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Júnior. A graça e a paz do Senhor Jesus.
Muita alegria estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que eu não pregava. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Meu coração está muito alegre nesta noite, apesar daquilo que nós temos visto e ouvido. Sempre, 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 o nosso coração tem que estar alegre, independente da situação a qual nós estamos passando. Porque a nossa alegria, a nossa força, ela vem do Senhor. Nós não precisamos confiar em coisas, mas nós precisamos confiar no próprio Senhor. Então, por isso, nós estamos alegres, apesar de nós, apesar daquilo que nós estamos passando. Nesta noite eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração. E como eu sempre falo para vocês principalmente que nos assistem aí de casa, que todas as vezes a gente, quando vai preparar, pelo menos eu sempre oro, até que o Senhor confirme aquilo que Ele quer falar ao meu coração, para que eu possa transmitir à igreja dEle. E nesta quarta-feira não foi diferente. Ele me levou a vários textos e um que chamou muita atenção. E todas as vezes, quando algo salta ao meu coração, eu sempre pergunto, é isso mesmo que o Senhor quer falar à sua igreja? É isso mesmo que o Senhor quer falar ao meu coração? E essa passagem, eu não me lembro, não me recordo se eu já havia pregado, mas o que eu quero ministrar nesta noite para vocês é algo que está lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 26. Mas antes de nós entrarmos nesse texto que nós vamos meditar, que nós vamos discorrer ao longo desse tempo que nós estaremos aqui, eu quero ler uma passagem que está lá, e eu quero pedir perdão aí ao pessoal da mídia, que essa passagem eu não passei para vocês. Mas se vocês puderem acompanhar, se você aí de casa tiver com uma Bíblia ou com seu celular na mão, é importante que você perceba os detalhes daquilo que eu vou ler. É lá em Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz assim, onde o Senhor chama Jeremias para que ele pudesse profetizar. Lá ele diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta entre as nações. Ou seja, lá no ventre da mãe dele, Jeremias já tinha sido escolhido. Como eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Então eu quero nesta noite te convidar a prestar atenção nos detalhes, a prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar diretamente ao seu coração. Ele quer nesta noite chamar a nossa atenção, Ele quer nesta noite nos exortar, da mesma forma que eu fui exortado por Ele. E o tema da passagem, o tema da pregação desta noite é esperança em meio às adversidades. Quem aí não está passando por alguma adversidade? A palavra esperança no grego, ela quer dizer elpis. E olha só o significado de esperança no grego. Paciência, permanecer confiante em uma promessa. Permanecer confiante em uma promessa. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como você está lidando com essa pandemia. Eu não sei como você está lidando, trabalhando de home office, não podendo sair da sua casa, não podendo fazer nada que não seja dentro da sua casa. Mas eu quero te desafiar a trazer à memória aquilo que te dá esperança. É isso que o Senhor tem para nós nesta noite. E eu queria que você acompanhasse comigo essa passagem que nós vamos ler. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Verso 21 até o 26, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe, queridos,
esperar pelo Senhor, esperar pacientemente pelo Senhor, é difícil nesse tempo que nós estamos vivendo. E quando eu me deparei com esse texto, é tão engraçado que vem algumas confirmações daquilo que o Senhor quer falar conosco. No domingo passado, o pastor Caio pregou sobre algumas passagens falando sobre a esperança. Tiago fala muito sobre esperança. É esperar pacientemente na nossa promessa. É esperar pacientemente a volta daquilo que vem buscar a sua igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando esse texto fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, é exatamente isso que o profeta Jeremias viveu naqueles tempos. E trazendo um pouco do contexto histórico desta passagem que nós acabamos de ler, esse livro de Lamentações, na verdade, ele é o castigo de Deus, que veio como resposta ao povo daquela época, a rebeldia do coração de cada um deles. Se a gente lembrar daquilo que foi falado, da palavra do Senhor que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28 até o 30, nós vamos ver que no início desse capítulo 28, nós vamos ver uma lista de promessas, mas em seguida nós vamos ver também uma lista de condições para aqueles que não seguirem aquilo que está escrito. Jeremias foi levantado, foi escolhido, foi separado no ventre da sua mãe para que ele pudesse profetizar àquela nação. Aquela nação que já estava corrompida, aquela nação que já estava deturpada, aquela nação que não estava aceitando aquilo que estava sendo pregado, profetizado. E Jeremias foi mais um profeta levantado pelo Senhor para que ele pudesse levar a palavra àquele povo de coração duro, de coração que não estava quebrantado. E esse pecado de rebeldia em Judá, que o profeta Jeremias havia dito que aconteceria há tantos anos, e de fato aconteceu. Naquela época do reino, quando Judá estabeleceu Davi como rei e trouxe o tabernáculo para Jerusalém, como o pastor Júnior bem disse, os efraiminitas, ou seja, a tribo de Efraim, se desconcertaram. E na primeira oportunidade estabeleceram um reino independente. Ou seja, já houve uma divisão logo naquela época. Já houve algo que o Senhor não se agradaria naquela época. Desse ponto em diante, a história da tribo de Judá se sobrepõe a Judá. Uma sequência de guerras, de servidão, uma sequência de mortes, que se você analisar e se você ler desde lá de Isaías, ou os profetas maiores e os menores, vocês vão entender aquilo que eu estou dizendo aqui nesta noite. E eu quero te convidar nesta noite, não apenas ficar nesses versos que nós lemos, ou que nós vamos meditar ao longo desses minutos aqui na igreja, que você vai meditar aí na sua casa, mas que de fato você leia atentamente esses 5 capítulos do livro de Lamentações. Comece lá no início de Jeremias, que você vai entender toda a história, todo o contexto histórico dessa história de Jerusalém, dessa história de Judá, dessa história de Sião, dessas perseguições, de tudo o que aconteceu com aquele povo que se rebelou contra a palavra do Senhor. Judá, ele enfrentou Israel no Egito e a Síria, e por fim foi totalmente devastada por conta da rebeldia, como o profeta Jeremias havia profetizado naquela época. Incendiou Jerusalém e o templo e levou todo o povo cativo, colocando o fim daquele reino. Será que aquele tempo nós não podemos trazer para este tempo? Quantas alianças nós temos visto os governantes fazerem que não são do agrado do Senhor? Essa triste história, ela é contada também lá nos livros de 2 Reis, nos capítulos 24 a 25, em Jeremias, nos capítulos 34 a 52, e também é contada essa história lá em Josué, capítulo 36, os versos 11 ao 16. Nabucodonosor e do seu exército, o exército babilônio, eles invadiram Judá pela primeira vez em 605 a.C., para castigar o rei Joaquim, que havia rompido a sua aliança e se revoltado contra a Babilônia.
Naquela ocasião, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles também foram extraditados ou foram deportados para a Babilônia. E anos depois, o exército de Nabucodonosor voltou a Jerusalém, quando os babilônios saquearam toda aquela terra, saquearam toda aquela cidade e deportaram mais gente. Lá em Josué capítulo 23, o povo havia sido exortado a não se apartar. Josué havia alertado eles a não apartar daquela lei. Josué, ele instruiu o povo a meditar na lei de dia e de noite. E mesmo assim, o povo, eles não se consertaram. Mesmo assim, o povo se rebelou. Mesmo assim, o povo, a gente sabe da história, o que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi ateado fogo naquela cidade. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, tão misericordioso, que devido à situação de Jeremias, que ele estava aflito de tudo aquilo que havia acontecido, de tudo aquilo que ele havia pregado, de tudo aquilo que ele havia profetizado aconteceu. E se nós lermos desde o início do livro de Lamentações, nós vamos ver lamentos de Jeremias, nós vamos ver choro de Jeremias. Mas no capítulo 3, como nós lemos, que o Senhor fez com que ele lembrasse da esperança, das misericórdias do Senhor. Jeremias, a partir daquele momento do verso 3, aliás, do capítulo 3, me perdoe, e eu quero ler para vocês de novo, a partir do verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. A nossa esperança, a minha e a sua esperança, tem que estar no Senhor. Jeremias, ele deixou de olhar para a sua própria miséria, para que ele pudesse lembrar das misericórdias de Deus. Ele continuou, sim, sentindo a dor e o sofrimento daquela cidade. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele era um patriota. Jeremias, ele era um homem segundo o coração de Deus, como havia sido escolhido lá no ventre da sua mãe. Eu e você, nós temos que lutar pelas causas da nossa nação. Nós não temos que ver as indiferenças e não apenas dizer, é normal. Não, não é normal. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que, de fato, nos arrepender dos nossos maus caminhos e seguir aquilo que está escrito na palavra. Porque desde lá, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos quantas promessas temos, mas também temos as condições. Como eu disse, Josué diz, medita na palavra de dia e de noite. Essa é a minha e a sua parte. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E ele continuou, como eu disse, com o sentimento, sentindo a dor e o sofrimento, mas também lembrou da fidelidade do Senhor. Isso lhe deu a esperança, como está escrito lá, no verso 19 ao 21. Naquela época, Jerusalém estava sendo disciplinada pela sua desobediência. Muitas vezes, nós somos disciplinados pelo Senhor também pela nossa desobediência. Eu tenho conversado com meu filho, mesmo ele distante, e nós temos falado sobre a volta de Jesus, e nós temos discutido várias vezes, claro, no bom sentido, discutido sobre a palavra, discutido sobre a volta do Senhor Jesus. E algo que me chamou a atenção é que, de fato, nós ouvimos falar, sim, e a palavra do Senhor está cheia de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nós estamos vivendo como se Ele não viesse buscar a sua igreja. A bem da verdade é que nós estamos ouvindo falar da volta do Senhor Jesus, que de fato está iminente, nós estamos vivendo dores de parto, mas nós não estamos se preparando para tal volta do Senhor Jesus. E muitas vezes questionamos, muitas vezes até mesmo nos perguntamos, será que Ele vai vir mesmo? Será que o Senhor de fato vai cumprir aquilo que Ele prometeu? E eu afirmo para você nesta noite, Ele vai, porque está escrito. E tudo aquilo que está escrito de Gênesis a Apocalipse vai se cumprir.
como nós temos visto a palavra do Senhor se cumprir na minha e na sua vida, se cumprir na igreja, se cumprir em Jerusalém, se cumprir em Israel, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, todas as vezes que você ouvir dizer que isso é conversa fiada, é mentira. Não creia nisso. Não creia nisso, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. E devemos ter sempre em mente que a disciplina de Deus é uma expressão do seu amor. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, Hebreus 12, verso 1 e 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem e nem desanimem com as más notícias. Não desanimem com aquilo que nós estamos vendo. Não desanimem. Um instrumento que Ele usa para conduzir os seus filhos à maturidade é o amor. Um juiz, ele pode castigar um criminoso a fim de preservar a lei. Mas um pai disciplina o seu filho a fim de construir um caráter e assegurá-lo do seu amor. É exatamente isso que o Senhor faz conosco, de assegurar a nós o seu amor. Isso é a causa das misericórdias do Senhor se renovarem. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. Percebam que de tanto nós ouvirmos falar das más notícias ou de assistir às más notícias, nós nos tornamos pessoas pessimistas. Nós, de alguma forma, nós acreditamos naquilo que está sendo falado, de uma oportunidade ou de outra. E muitas vezes, desistimos daquilo que o Senhor prometeu a mim e a você. Desistimos fácil das coisas, mas o Senhor, Ele quer que nós lembremos que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que tem te dado a esperança nesta noite? O que tem te dado a esperança no começo deste ano? A derrota não acaba com o homem, mas a desistência sim. Um homem não está acabado quando é derrotado. Está acabado quando ele desiste. Então eu quero te desafiar nesta noite a não desistir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. A não desistir da carreira que foi proposta para você. Você pode olhar para o lado, ou você pode olhar para trás, ou você pode olhar até mesmo para frente e ver tudo aquilo que está acontecendo e desistir. Mas eu quero te dizer nesta noite, não desista. E eu quero ler essa frase para vocês, que é do antigo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que ele diz assim: a derrota não acaba com o homem, mas a desistência sim. Um homem não está acabado quando é derrotado, está acabado quando desiste. Não desista dos seus sonhos, não desista das promessas do Senhor, não desista de orar, não desista de interceder, não desista de ler a palavra do Senhor, não desista de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não desista dos seus sonhos, não desista. Da mesma forma que Jeremias, ele foi escolhido no ventre da mãe dele, você, meu irmão e minha irmã, também foi escolhido no ventre da sua mãe. Não foi o acaso que escolheu você, foi o próprio Deus, foi o próprio poderoso que te levantou, que te escolheu. As circunstâncias da vida, elas geram em nós uma certa incredulidade, que nos leva a ver Deus por meio das circunstâncias.
E assim traz consigo o desespero, a falta de esperança, a falta de fé. Mas a fé, porém, ela permite que vejamos as nossas circunstâncias por meio da realidade do Senhor. E isso traz consigo a esperança. Isso traz consigo a nossa memória, a esperança. Isso traz consigo as promessas do Senhor. A esperança sabe esperar e suportar as dificuldades. Mas o desespero não consegue enfrentar as dificuldades. Muitos de nós estamos sofrendo e até mesmo doentes porque se decepcionaram com a vida ou com coisas que nós acreditávamos e nós nos decepcionamos com isso, perdendo as nossas esperanças. A nossa esperança ela tem que estar no Senhor. A nossa esperança ela tem que estar no Criador. Quando nós depositamos essa confiança e essa esperança no Senhor, todas as coisas elas vão bem. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Não tema o dia mau, não tema as más notícias, porque elas virão. A questão é como nós vamos lidar com essas más notícias, como nós vamos lidar com as adversidades do dia a dia. Tiago ele nos ensina que nós temos que nos alegrar quando passar por diversas tribulações. Será que nós estamos enfrentando o nosso dia a dia alegre ou será que nós estamos enfrentando o dia a dia cabisbaixo, entristecidos porque o Senhor não respondeu a minha e a sua oração, ou porque aquela petição que nós colocamos nas mãos do Senhor, ela ainda não foi respondida? Ou porque nós estamos sendo perseguidos, ou porque o Senhor não nos atendeu, não importa. O Senhor um dia ele vai responder, se é que já não respondeu, através da palavra do Senhor. A minha parte e a sua parte é esperar pacientemente no Senhor. Esperar. Esperar é uma palavrinha que nós temos dificuldade de aprender. Hoje nós estamos num tempo, numa época que essa palavra esperar ou a palavra paciência, parece que nós eliminamos do nosso vocabulário, do nosso dicionário. A palavra que nós mais utilizamos hoje é rapidez, é delivery, é para ontem, eu quero tudo para hoje. O que nós mais ouvimos hoje é isso, é a rapidez. Nós queremos para ontem, mas para o Senhor não é desta forma. Jeremias, ele profetizou por 40 anos, e mesmo assim, o povo daquela época não entendeu, o povo daquela época não ouviu, muito pelo contrário, mesma coisa quando Jesus pregou. Até os seus o rejeitaram. Até o seu irmão, Tiago, aquele que escreveu o livro de Tiago, de fato, estava ali, era o seu irmão, e não acreditou que Jesus era Jesus. Jesus teve que morrer para que Tiago acreditasse que ele era o Messias. Quantas vezes nós teremos que nos deparar com as situações adversas para que nós possamos acreditar? Nós não temos que passar, aliás, nós passamos porque o Senhor permite que passamos por situações adversas para que os nossos músculos espirituais sejam fortalecidos. Mas nós temos, melhor dizendo, que aprender logo a situação, a lição, para que nós possamos mudar a página da nossa história. A página da nossa história só vai ser mudada ou só vai ser transformada quando eu e você entendermos o propósito do Senhor na minha e na sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 73, 26, não precisam abrir, que diz assim: se o Senhor, aliás, o Deus é a nossa herança, lá em Salmo 142, 5 diz que Ele é a nossa porção. Então, se Ele é a nossa herança e a nossa porção, então nós somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido e nem destruído, que é a nossa fé. Deus é a nossa fonte eterna de força, esperança e bênção. Isso também está escrito lá em Salmos 46, verso 1. É bem verdade que as circunstâncias elas mudam, bem como os nossos sentimentos sobre as circunstâncias. Mas Deus sempre é bom, amoroso, misericordioso, e Ele nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo.
Mesmo nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel a mim e a ti. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não podemos edificar a vida sobre aquilo que está sempre mudando, e muito menos dar lugar à inquietação e às decepções da vida. Porque todas as vezes que nós damos lugar à inquietação e às decepções da vida, parece que elas se tornam realidade nas nossas vidas. E aquilo se torna uma verdade e nós continuamos a acreditar que de fato nós somos aquilo que nos decepcionou. Ou até mesmo aquela palavra que foram dita para você. Mas a palavra do Senhor não fala que nós somos isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não podemos aceitar aquilo que vem de fora. Nós temos que aceitar aquilo que vem da palavra do Senhor. E isto é a verdade. Nós temos que construir a nossa fé e esperança sobre o que é imutável, eterno, e ter paz e confiança no Senhor. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias ele percebeu que a melhor coisa que ele e o seu povo poderiam fazer era esperar. Você tem esperado pacientemente pelo Senhor? Silenciosamente no Senhor? Enquanto nós esperamos silenciosamente, o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor trabalha para realizar aquilo que está no seu coração. Não importa o modo como nós sentimos ou como nós vemos, Deus é cheio de graça, Deus é misericordioso, Deus ele é bondoso, Deus ele é amoroso. Devemos também buscar ao Senhor e nos achegar nele, como está escrito lá em Lamentações de Jeremias 25 e 40, que diz assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Lá no 40 também diz assim: examinemo-nos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Aqui, eles entenderam que eles precisavam voltar para o Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar para os pés do Senhor. Sabe, queridos, o que nós temos visto e ouvido é mais briga política do que as pessoas querendo atender aquilo que está acontecendo na nossa nação. É triste nós depararmos com essa situação ao qual não somente o Brasil está vivendo, mas o mundo inteiro está vivendo. Uns mais, outros menos, uns entenderam que de fato precisa fazer algo para o povo. Outros não, outros entenderam que eles têm que brigar, não em favor do povo, mas contra o povo. Sabe, queridos, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela não é fácil. Ela é muito triste. Pessoas estão sendo ceifadas, pessoas não estão sendo assistidas como elas deveriam ser, as pessoas elas não estão sendo cuidadas como elas deveriam ser. Será que esse tempo que nós estamos vivendo não seja talvez o mesmo tempo que Jeremias profetizou sobre todo aquele povo? E eles não ouviram, não entenderam? Lá também tinha brigas políticas, brigas religiosas. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós reconhecermos o nosso Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E não apenas declarar com a nossa boca, mas de fato com o nosso coração. Porque é muito fácil nós declararmos com a nossa boca, mas sem crer no nosso coração. Isso não vale nada. Eu não sei como está o seu coração aí na sua casa, mas eu quero te dizer, não desista. Não desista, não se entregue à sua carnalidade, não se entregue às decepções da vida, se entregue ao Senhor, porque Ele tem coisas novas para fazer em mim e em você. Ele tem coisas novas todos os dias. Todas as manhãs Ele tem novidades de vida para mim e para você.
Basta nós queremos, basta nós escancararmos o nosso coração para que Ele venha fazer morada em mim e você. Não permita que as decepções da vida venha te deixar para baixo, venha te deixar entristecido, porque, como eu disse, a alegria do Senhor é a nossa força. O segredo em tempos de dificuldade é simplesmente nos submeter à vontade do Senhor, à vontade do Criador, e aceitar o que o Senhor tem proposto para mim e para você. A nossa esperança, ela vem de Deus, e está em Deus. Ela é a única garantia de que nós podemos vencer. Percebam, ou imaginem a situação de Jeremias. Naquela época, avisando o povo da situação que eles estavam vivendo, ou que ia acontecer, e mesmo assim o povo não dava ouvidos para aquilo que ele estava dizendo. Quantas vezes nós pastores, e quantos pastores têm pregado sobre a volta do Senhor Jesus, e nós nem temos dado ouvidos a isso. Nós nem queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque sabemos que Ele não vai voltar mesmo. Ou você não pensou nisso, ou ainda você não declarou isso com a sua boca. Eu vou ficar mais um tempinho nessa situação, eu vou continuar cometendo esse pecadinho, porque Jesus, Ele não vai voltar mesmo. Cuidado, queridos. Cuidado, porque Ele pode voltar agora. E você pode ficar. E aí você vai ficar chorando, dizendo como as pessoas falavam naquela época. De fato, Jeremias pregou, mas nós não demos ouvido a ele. Como Jesus também pregou, dizendo sobre tudo aquilo que a gente já conhece, mas as pessoas não deram ouvido a ele. Teve que acontecer o que aconteceu para que as pessoas olhassem aquilo que estava na cruz, pregado na cruz no madeiro, para que eles pudessem entender o que Jesus havia feito por eles. Hoje, a noiva de Cristo vive algo parecido. Estamos vivendo cheios de incertezas, estamos vivendo sem esperança, não sonhamos mais, a nossa vida espiritual está cada vez mais para baixo, está cada vez mais fria, está cada vez mais sem sentido, não buscamos mais a palavra do Senhor como nós deveríamos buscar, nós não oramos mais como nós deveríamos orar, e a maioria das vezes tudo isso que fazemos dá errado nas nossas vidas, e nós questionamos o Senhor, mas por que está dando errado? Nós temos que, nesta noite, reavaliar. Nós temos que, nesta noite, recalcular a rota das nossas vidas e perguntar, Senhor, o que eu tenho feito na minha vida? Ou melhor dizendo, não é perguntar para o Senhor, é perguntar para você mesmo. Porque o Senhor já sabe o que nós temos feito. E muitas vezes nós achamos que enganamos Ele, mas nós estamos nos enganando. Essa é a verdade. Nós estamos perdendo tempo com tantas outras coisas e não investindo tempo naquilo que é de fato para investir. Talvez a causa de tudo isso seja a falta de obediência, a dependência do Senhor, ou talvez estejamos igual aos líderes civis e religiosos de Judá, que preferiam as mensagens agradáveis dos falsos profetas do que as palavras enérgicas do próprio Jeremias, daquilo que era a verdade. O coração humano, ele quer sossegar, mas ele não quer se arrepender. Nesta noite, como eu disse no início, é uma noite de arrependimento. Na verdade, toda pregação são pregações de arrependimento. É palavra de esperança, sim, mas também é palavra de nos arrependermos. Quer paz, mas sem tratar da causa fundamental da inquietação, que é a incredulidade. Muitas vezes nós estamos com a nossa fé lá em cima e muitas vezes nós estamos com a nossa fé lá embaixo. Nós sabemos que temos um Deus poderoso e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele sempre vai nos surpreender, Ele sempre vai fazer algo a mais.
Que nesta noite nós possamos ser surpreendidos pelo amor do Senhor. Muitos de nós aqui nesta noite temos vivido de um modo ou de outro essa situação de perder a fé e a esperança. E assim vamos ficando com o nosso coração duro, nós viciamos com as más notícias, com aquilo que ouvimos e vemos, e nós não fazemos nada. Nem oramos mais em favor daqueles que precisam. Jó, lá no capítulo 19, verso 25, diz assim: eis que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu auxílio. Jeremias também teve dias assim aflito, foi esmagado, cansado, oprimido de tantas más notícias. Mas Jeremias, quando ele compreendeu quem era ele diante do Senhor, o Senhor disse a ele: trazei à memória aquilo que te dá esperança. O que tem te dado esperança nesta noite? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? Um verdadeiro patriota cristão não é cego para os pecados do país. Antes ele busca lidar com os pecados de modo compassivo e realista. Tanto Jesus como Jeremias, eles foram verdadeiros patriotas. Quando deram um diagnóstico honesto dos males da sociedade e ofereceram uma solução correta daquilo que eles precisavam fazer. A palavra do Senhor está cheia de coisas, cheia de esperança, cheias de profecias daquilo que eu e você precisamos fazer, mas nós não fazemos. Não curam as feridas do povo com menosprezo, dizendo paz, paz. Ambos reconheceram que o maior problema de uma nação não é o desemprego, não é uma inflação alta, não é a falta de segurança pública, não é a saúde que está o caos, mas sim o pecado. É o pecado que tem devastado a nação. É o pecado que tem devastado o nosso Brasil. É o pecado que tem devastado as nossas vidas. É o pecado que tem devastado as famílias. É o pecado que tem devastado as igrejas. É o pecado que muitas vezes tem feito grandes homens do Senhor cair. É por isso que eu digo que nesta noite nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos de fato declarar ao Senhor que nós necessitamos dEle. Nós precisamos dEle. Nós carecemos dEle. Nesta noite eu quero te convidar, eu já estou caminhando para o fim, a fazer isso. Quando você, nesta noite, for dormir, ou não precisa ser quando for dormir, pode ser agora. Ajoelhe aí na sua casa ou na sua cama, onde você estiver, se você puder fazer isso. Faça uma oração sincera ao Senhor. Senhor, me perdoe pelas minhas iniquidades. Senhor, me perdoe pela minha falta de fé. Senhor, me perdoe por não te buscar como eu deveria buscar. Me perdoe por não meditar na sua palavra de dia e de noite como eu fui instruído, para que eu pudesse fazer. Traga aí a sua memória o que te dá esperança. A nação que não leva isso em conta gasta tempo e recursos tentando resolver questões que são apenas sintomas de algo mais profundo, que é o pecado. Que é o pecado. O tempo que estamos vivendo é o tempo de dores de parto. A qualquer momento, Jesus pode voltar para encontrar com a sua noiva. E a pergunta que eu faço para você: você está preparado? Você está preparada para isso? Jeremias, quando entendeu que tinha que mudar os seus pensamentos, ele lembrou das promessas do Senhor. E eu quero concluir. E eu queria chamar o Marquinho. O Marquinho está por aí? Por gentileza, Marquinho. E eu quero concluir dizendo para você nesta noite:
não é um passado sombrio, não é um abandono, não é uma depressão, não é uma doença, não é uma rejeição, não é um vício, não é uma falta de dinheiro, não é a falta de emprego, não é a falta de oportunidade. Nada pode te aprisionar, porque nós somos livres no Senhor. O que pode te dar esperança hoje não é o sucesso. O que pode te dar a esperança não é o carro novo. O que pode te dar esperança não é a conta cheia no banco. O que pode te dar esperança não é confiar em coisas. Mas o que pode te dar a esperança é a fidelidade. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós. Mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo quem nós éramos, Ele resolveu morrer por mim e por você. Mesmo Ele sabendo que nós iríamos decepcioná-lo, Ele mesmo assim morreu por mim e por você. Mesmo Ele sabendo que nós iríamos desistir, mas Ele não desistiu de nós. Então nesta noite não desista. Eu quero ler para vocês, Jeremias 29:11 diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. E eu também quero ler para vocês, Apocalipse 21:4. Aliás, a partir do verso 1, Apocalipse 21. Se você puder acompanhar, se você puder abrir a sua Bíblia. E a palavra do Senhor diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitara com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado ao trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei a graça da fonte da água da vida, e ao vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O meu filho. Sabe, querido, enquanto o Marquinho canta mais um louvor para mim e para você, eu queria que você, aí na sua casa, curvasse a sua cabeça e meditasse sobre isso que nós falamos nesta noite. Mas seja sincero, seja fiel ao Senhor. Abra de fato, escancare o seu coração ao Senhor. Diga a Ele tudo aquilo que você está passando. E peça perdão de tudo aquilo que você não tem feito como deveria fazer. Faça isso em nome de Jesus enquanto o Marquinho cante. Canta. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor, seja a honra, seja a honra ao Pai, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, só tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Nós ansiamos pela sua presença, Senhor. Nós ansiamos pela sua presença, Pai. Nós não queremos ser, ó Pai, como antes, Pai. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser transformados pela sua palavra. Nós queremos ser renovados pelo Senhor, Pai. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, muitas vezes que nós deveríamos ouvir a sua voz e muitas vezes ouvimos a voz do nosso coração enganoso. Pai, que nesta noite o Senhor possa visitar cada família, Pai, que está nos assistindo. Que nesta noite o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa entrar com libertação. Sabe, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste aí, você não precisa passar o que você está passando sozinho. Compartilhe a sua dor conosco, porque nós queremos te ajudar, nós queremos te auxiliar. Se você não tem o contato da igreja, anote o contato da igreja e passe pelo WhatsApp da igreja a dor que você está passando, mas não passe por ela sozinha, nós queremos te ajudar. Anote aí 999117742. Mande um WhatsApp para nós, que nós queremos orar com você, nós queremos te ajudar, nós queremos ser suporte para você. Senhor, nós queremos depender de Ti. Senhor, nós queremos declarar, Pai, que nós somos do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, que sem Ti nada somos e que sem Ti nada podemos fazer. Nos faz entendermos, ó Pai, a gravidade, ó Pai, do problema que estamos passando nesta nação. Nos faz entender, ó Pai, o tempo que nós estamos vivendo. Senhor, que nós possamos nos preparar para a sua volta. Nós, como igreja, que nós venhamos nos preparar para a sua volta. Que as nossas botijas, Senhor, estejam cheias do azeite, cheias da sua presença, cheias do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos passar o dia mal, para que nós possamos, no dia da adversidade, ó Pai, nós possamos nos alegrar com o Senhor. Sabemos que isso é difícil, Pai, para nós seres humanos, mas se o Senhor passou, o Senhor vai nos ajudar a fazer isso.
Se o mar, ó Pai, se o mar nos afogar, o Senhor vai estender as suas mãos para nos tirar de lá. Como o Senhor tem feito conosco todos os dias. Todos os dias. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nós e através de nós. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, em paz, em segurança. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que venha chegar aos corações daqueles que ainda não o conhecem, Pai. Senhor, que a palavra do Senhor chegue, Pai, aos 4 cantos desta nação, Pai, através da mídia, através da internet, através do YouTube, através do Facebook, não importa, Senhor, por onde ela vai chegar, mas que ela chegue, Pai. Toque nos corações nesta noite, Senhor. Toque nas nossas vidas. Troca, Senhor, as nossas vestes, Senhor. As nossas vestes velhas, manchadas, rotuladas por vestes novas, vestes resplandecentes da sua presença. Nós queremos exalar o teu bom perfume, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a eterna consolação do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.